Bom, amigos, eu estava dizendo aqui nos bastidores que hoje temos uma surpresa, um tema surpreendente, uma surpresa e ao mesmo tempo surpreendente, porque a palavra de sabedoria da Bíblia, ela vai sempre nos surpreender positivamente, com coisas que agregam à nossa vida, que transformam, mas um detalhe, sempre, sempre para melhor. E é isso que nós vamos, de novo, dar mais uma percorrida em um tema incrível. Vocês, recordando aqui vocês, nós estamos na 9ª temporada, na reta final das reflexões sobre o tempo e a vida, e nessa reta final estamos conversando sobre questões do tempo do fim e ao mesmo tempo é o tempo do começo, né? Fim de um mundo meio turbulento como anda ultimamente, cada vez mais, hein? Nossa, cada dia uma notícia pior que a outra. Mas, por outro lado, e de forma muito positiva, é o início de um período da história da humanidade que é uma promessa de Deus, uma promessa de eternidade, de livre de tantas coisas. Aliás, nas próximas lives a gente vai entrar em detalhes dessa natureza. E para fazer uma ponte, eu queria colocar aqui nossos slides. Opa, vamos já abri-los aqui, no tempo presente, 9ª temporada, né? E eu quero fazer uma ponte. Vou ajustar aqui também, mais uma coisinha rápida de áudio, maravilha. Eu queria fazer uma ponte para nossa semana passada. Eu não sei quantos de vocês aqui, vou até dar uma olhadinha aqui, só de batida de olho, né? Para aqueles que podem abrir suas câmeras, eu posso ter esse contato visual com vocês, é muito legal. E aqueles que não podem, não se preocupem. A gente segue com essa conexão mesmo assim. Eu não sei quantos de vocês assistiram a live da semana passada, mas eu quero fazer uma continuação, porque a gente passou aí 2 semanas falando daquela impressionante profecia do livro de Daniel, relacionado ao tempo do fim e à volta de Jesus. Vocês também ficaram impactados, como nós ficamos aqui, Gatinho e eu. Bom, a gente acha aquela profecia algo assim incrível. Estou me referindo, deixa eu até colocar uma imagem aqui para nós, que aí fica mais fácil a gente fazer essa transição. Olha a clássica linha do tempo da humanidade, que cada hora está sendo preenchida com algum elemento novo que está ali na Bíblia, né? E essa profecia de Daniel, que está no livro de Daniel, que foi do sonho de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, né? Aqueles que estiveram conhecem a história, daquela estátua, que coisa impressionante. E depois Daniel teve uma visão de 4 animais, estão ali representando os reinos, e a gente vai identificando uma precisão incrível na história. E aí nós estamos vivendo, eu acho que vocês concordaram, né, de forma muito evidente, nós estamos vivendo, olha aqui onde estamos hoje, no período que é conhecido como os reinos divididos. Não há um império só, um reino só, como houve no passado, né, desses que estão mencionados aí, mas um planeta com reinos divididos. Bom, tudo isso foi a profecia de Daniel. E, na sequência, nós vimos uma coisa assim, como Jesus e os apóstolos, como Pedro, Paulo, João, comentaram também sobre a volta de Jesus. Aliás, o próprio Jesus também deixando essa mensagem, que, na verdade, era mais do que uma mensagem, mais do que uma profecia, era uma promessa. Então, comentei com vocês, isso foi na semana passada também, que a palavra de sabedoria da Bíblia está repleta de profecias e uma promessa especial, e essa vem do próprio Jesus. E tudo isso, através disto, Deus vai alimentando o nosso coração de algo que nos leva a ter uma vida melhor hoje, que é a esperança. Mas, amigos, até queria olhar para vocês. Não é qualquer esperança.
Às vezes nós temos esperanças diversas em coisas relacionadas à profissão, a nossos bens, aos sonhos, a viagens, a relacionamentos, esperanças múltiplas. Mas estamos falando da maior esperança que o ser humano pode ter. E essa esperança, que é o tema dessa reta final, é a esperança na volta de Jesus. Que coisa maravilhosa. E assim a gente chegou nesse patamar de tema para uma ponte para uma nova profecia. Uma nova profecia. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui, pessoal, só para controlar um pouco às vezes algum áudio dá uma vazadinha aí. Vou pedir para vocês me ajudarem também. Mas se escapar, não se preocupe, que eu vou dando umas pausinhas aqui. Amigos, depois de ver esse histórico todo, olhando essas linhas do tempo que a gente vai desenhando aqui, eu queria passar agora para vocês uma parte muito interessante. Vamos dar uma limpada nessa linha do tempo, maravilha. Vamos deixar ali Daniel, que trouxe aquela profecia incrível dada por Deus. E eu queria destacar um outro personagem hoje. Está aqui, João. Que João é esse? É aquele que foi discípulo de Jesus. E a história que a gente vai conhecer hoje, veja, de Daniel foi no ano 606 a.C., né? Lembram-se aí? A de hoje ocorreu no ano 90, aproximadamente 90, depois de Cristo. E este João, que nós vamos entender uma história e uma profecia que está por trás dos escritos de João, que foi discípulo de Jesus, ele simplesmente foi o autor de um livro que muitos de nós já ouvimos falar ou conhecemos, ou talvez alguns já ouviram falar, mas disse, puxa, está aí um livro que eu não entendo quase nada. Um livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Pois é, pessoal, a profecia, eu estou ligado à volta de Jesus, eu estou destacando duas profecias, para essas nossas reflexões, de outras tantas, mas duas que a gente considera assim muito impactantes, muito especiais, muito reveladoras as duas, e uma foi a de Daniel, e a outra agora é a de João, do Apocalipse. E olha, já começo dizendo a vocês o seguinte, veja só, Ayrton, o livro do Apocalipse também tem uma profecia relacionada à volta de Jesus. E, evidentemente, ao tempo do fim, Hebe, que é o seu pedido, e a gente está indo pagando essa dívida aqui aos poucos, né? Então, olha só, vendo aqui essa linha do tempo, e a gente vai visitar o ano 90, e depois a gente vai lá para frente, eu queria começar, para a gente conhecer essa história, essa profecia, nós precisamos entender um pouco a história de João. E João, para isso, nós precisamos fazer uma viagem, né? Olha, relacionada à volta de Jesus, tanto Daniel como o Apocalipse. Para essa viagem, eu convido vocês a relembrarem um mapa, eu coloquei ele agora de forma mais ampla, para a gente sempre se situar. Amigos, aqui acompanha a minha setinha, está seguindo aí? Obrigado, gata. Aqui é o norte da África, tá? Então, à esquerda aqui não está escrito, mas a gente tem Marrocos e um pouquinho aqui à direita, que seria a oeste, você vê que tem o Egito, olha, Arábia, só que esse mapa aqui ele é do tempo de Jesus, então ele é diferente do nosso hoje, tá? Veja que está dizendo aqui Espanha, Gália, Germânia, etc., Macedônia. Olha, aqui então você tem hoje onde seria a Espanha, a França, outros países menores por ali, a Itália, está aqui, olha a botinha aí clássica. Depois a gente tem a Grécia, vocês podem ver Atenas. Depois aqui onde está escrito Ásia, era como se chamava naquela época, aliás, era Ásia Menor. Vocês têm aqui hoje, seria a Turquia, aí depois a Mesopotâmia, aqui o mar que dá ao Tigre e Eufrates, que aí então a gente tem a Babilônia, tal. E aqui um pouquinho, olha, Mar Vermelho, Israel, Jerusalém. Acho que você já
Se um dia a gente fizer a nossa viagem por ali, você vai estar com esse mapa já na mente, né? O que eu queria narrar para vocês é o seguinte: João, que viveu aqui, também em Israel, seguiu Jesus em Jerusalém, em todas as cidades da região. Depois que Jesus morreu, João foi para uma cidade que nesse mapa aqui a gente encontra, a cidade de Éfeso, que hoje tem Éfeso, as ruínas arqueológicas, na Turquia, como eu mencionei. E João estava em Éfeso. Eu vou dar um close. Então, no centro desse mapa que vocês estão me vendo aqui com a setinha, eu vou dar um close aqui, e aí a gente tem esse outro mapinha aqui para esclarecer. Então, vocês percebem, esse é um pouquinho mais atual, refere-se à Turquia e à Grécia, então você tem aí a divisão. E aqui está a cidade de Éfeso, tem outras mais que eu vou mencionar na nossa história. E aqui tem uma ilha chamada Patmos. Vocês devem ter observado que eu mencionei para vocês, aliás, mandei no grupo de WhatsApp para vocês, uma foto de Éfeso e uma foto de Patmos. Que lugares, hein? Que lugares. A gente vai visitar já já. João estava em Éfeso e acabou sendo preso pelo imperador Domiciano. Opa, lembrando que essa época era o imperador romano, por causa das suas pregações. Daqui a pouco eu partilho um pouquinho mais de detalhe. E ele foi levado para uma ilha que ficava aqui pertinho da Turquia, mas na verdade é uma ilha que hoje pertence à Grécia. Todas essas amareladinhos aqui, meio um begezinho, são lugares que pertencem à Grécia nesse mapa. Então veja que tem ilhas. A Grécia tem centenas e centenas de ilhas e algumas estão grudadinhas ali na Turquia, mas pertence à Grécia. E Patmos é uma delas. E eu queria, então, olha, essa é a foto que eu mostrei para vocês. Antes, deixa eu dizer a vocês, neste exato momento a gente vai voltar naquela época das nossas viagens. Teve uma temporada que a gente viajava mais, né? Agora a gente ficou um pouquinho mais em casa, mais em São Paulo, mais em Salvador, mais por aí. Mas vamos voltar a viajar hoje. Então, se acomode, se assente, aperte o seu cinto, por favor, porque, olha, eu quero de cara levar vocês para uma cidade que existe a cidade atual, né, tal, mas existe um sítio arqueológico dessa cidade de Éfeso. Eu já tinha dado um spoiler para vocês, mas agora a gente vê quase que ao vivo aqui, hein, gente? Olha só esse pedacinho do sítio arqueológico da cidade de Éfeso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essas colunas, 2 andares ali e tal, é uma biblioteca. Tem uma escadaria, então, depois vocês podem ver com mais de perto, assim. Depois de uma rua de descida de Éfeso, lá dos tempos bíblicos. Longa, com muitos lugares e tal. Aliás, é um dos sítios arqueológicos maiores que eu acho que existe dos tempos bíblicos. Gigante, gigante, muito grande. E ao final dessa descida, a gente chega nesta biblioteca de Celso, na cidade de Éfeso. Olha, precisa colocar isso aí na nossa viagem, a gente precisa ir. Eu quero mostrar uma outra foto para vocês, já num horário em que já não tinha mais visitantes, tá? Uma foto oficial lá do sítio arqueológico. Você tem um outro ângulo. Então, a descida vem ali pela direita, e se seguir depois daqueles arcos, a cidade continua, e a biblioteca da cidade de Éfeso num pôr do sol. Que coisa maravilhosa. Era aí que morava, que vivia João, que foi discípulo de Jesus e que escreveu o livro do Apocalipse. Agora, há uma coisa muito interessante, eu já vou contar ela para vocês aqui. Ayrton, o império que dominava nessa época, a gente se lembra do nosso mapa lá, era o romano. O imperador da época do ano 90 depois de Cristo era Domiciano. Domiciano realmente se achava o máximo. E ele começou por uma conversa muito interessante. Ele queria que o reino todo começasse a adorá-lo como se fosse um deus. Um deus, entre aspas, letras minúsculas, tá bem? Interessante que os imperadores romanos tinham essa mania de serem deuses, né? Vocês sabem, né? Se a gente pegar César Augusto, se achava o deus da época, né?
o Augusto César, né? Olha só, há vários imperadores romanos foram endeusados, vamos chamar assim, se é que podemos usar essa expressão, sempre depois da sua morte, nunca durante. O que Domiciano queria que o império todo fizesse? Gente, esse negócio de ser homenageado depois que morreu não está legal, não. Ele queria ser endeusado, vou usar essa expressão de novo aqui, em vida. E isso era para o cristianismo, isso é uma espécie de idolatria, né? Idolatria é uma expressão usada quando você adora coisas e não a Deus verdadeiro, ao Criador e tal. E João, que foi discípulo de Jesus, o que vocês acham que ele pregava ali nas ruas, nas sinagogas, nas igrejas, vamos chamar assim, de Éfeso, do cristianismo? Pregava a vida de Jesus, pregava a Deus como Criador, pregava sobre a volta de Jesus e que a única pessoa e único ser que a gente deveria prestar culto e adoração é a Deus, não a seres humanos. Obviamente, amigos, isto incomodou Domiciano, que evidentemente ficou sabendo, uma cidade importante daquela época, e, em outras palavras, prendeu João. Olha que coisa incrível. Isso às vezes acontece em alguns países ainda hoje, hein? Pregadores da palavra de Deus às vezes são presos. E, aliás, quando a gente falar sobre características do tempo do fim, parece que isto também pode voltar a acontecer. Não só na época de João. Pregadores são calados de inúmeras formas. E naquela época, João foi calado, entre aspas, vocês vão ver a história incrível que veio na sequência, sendo enviado por uma ilha que era uma prisão. E essa ela era a ilha de Patmos, um local que, aliás, era tão curioso, parece que Domiciano teve uma intenção muito curiosa aí, porque, apesar de ser usado como um local para isolar pessoas, como uma prisão, ele também era um local de veneração da deusa Diana. Parece que o imperador falou assim: quer saber de uma coisa? Você ainda vai ficar preso num local onde as pessoas adoram uma outra deusa, a tal de deusa Diana. Tem até sítios arqueológicos com partes de templo dedicado à deusa Diana, tanto em Éfeso quanto em Patmos. Bom, pessoal, vamos dar um pulinho em Patmos? São 100 e poucos quilômetros aí pelo mar. Dependendo dos trajetos e da embarcação, umas 3 horas. Dependendo de como sai de Éfeso e precisa fazer alguns trechos ali, pode dar um pouco mais, 4, mas é isso aí. Vamos dar uma viajadinha, queria levar vocês. Bom, grave aí, Éfeso está em um local que a gente vai visitar um dia, hein? Depende de vocês, hein? Não se esqueçam. E olha só, aliás, desculpem, mais uma coisa de Éfeso. Lembra a descida que eu comentei agora há pouco? Aqui você está vendo, lá no final é a parte mais alta, onde nós estamos aqui, parte mais baixa. Olha só as ruínas, como estão hoje. Imagine a beleza que era essa cidade. Vejam à esquerda esse local ali, e ao final ali tinha um hospital também. Bom, depois de 3 a 4 horas no mar Egeu, a gente chega nesta ilha que vocês estão vendo aí, mar azul, maravilhoso, as casinhas brancas, porque no estilo de ilhas gregas. Eu vou dar um close aqui. Aqui é o porto onde a gente chega, num barquinho, que coisa legal. Olha o clima dessa ilha. Pessoal, precisamos ir lá. Isso, assunto encerrado, tá bem? Que lugar maravilhoso. Chama-se Ilha de Patmos. As pessoas vão para a Grécia e geralmente vão para outras cidades, outras ilhas, né? Mykonos e tantas outras que são muito legais, mas pensa numa ilha em que João do Apocalipse, discípulo de Jesus, estava preso. Está aqui aí a ilha. Evidentemente,
não era com essa cidade que tem hoje. Lá nessa ilha, tenho que comentar aqui a vocês, muito sobe e desce, aquelas lambretinhas é um show para a gente subir e descer por ali. E lá no alto, na parte mais alta da ilha, a gente tem um monastério. Claro, se você fosse dar um monastério, o nome para o monastério que fica na ilha de Patmos, onde João ficou preso, que nome você daria? Já posso ver aqui as expressões labiais. Exatamente, foi isso que fizeram. Monastério de São João. Gente, muralhas incríveis. Eu queria mostrar mais uma imagem para vocês lá de dentro. Aliás, só um pouquinho mais perto do monastério, uma visita imperdível. Lá dentro você tem muitos ambientes, como este que eu estou mostrando aqui. Aqui é um caminhozinho que é o final dele, pegando à direita tal, dá na biblioteca do monastério. Pensa numa biblioteca com livros muito antigos e material que vem, inclusive, da época de João, até mesmo, né? Bom, aqui, gente, tá a ilha de Patmos e o monastério. Chegou um momento, deixa eu olhar aqui para vocês. A gente sempre tem um momentinho, sabe daquela surpresinha para a gatinha? Ai, ai, ai. E ela já está preocupada aqui do meu lado. Eu tenho uma surpresinha para a gatinha e a gente vai dar esse giro agora. Bom, vou voltar à imagem, aproveitar até beber uma água. Aproveite esse tempo também e vamos para uma surpresinha. Eu queria voltar aqui para fazer um suspense. Ai, que menino chato. Você há quanto tempo você não pega um CD nas mãos? Tem gente aqui que... o Nicolas não sabe nem o que é CD, gente. Nem vai ficar sabendo, né? Só da história. Eu queria fazer uma referência a um CD hoje, como surpresa para a gatinha, nossa pianista. Aliás, antes, deixa eu fazer uma. Calma aí, antes da Não, surpresa, não, deixa eu isso fazer uma aqui é coisa aqui. muito, muito legal. Perdão, um comentário antes da surpresa. Isso aqui é uma gruta que fica na ilha de Patmos. É a única gruta em toda a ilha. Você não tem uma outra caverna, alguma coisa assim. Vejam que eles até montaram uma micro-igrejinha ali, 2, 3 bancos ali e tal. É uma igreja ortodoxa, tá bem? Não é católica, nem evangélica, mas é como a religião da Grécia, né? Ortodoxa principal. E nessa gruta, por ser a única natural, acredita-se que João tenha convivido nesse local, se protegido muitas vezes, e quem sabe, né, até escrito o próprio livro do Apocalipse ali. Não podemos afirmar, não há nenhum registro dizendo isso, mas presume-se, porque é o único local de refúgio nessa ilha, então presume-se, né? Bom, e aí eu fecho com uma imagem, antes de irmos para a nossa surpresinha, que olha lá no pier, essa é a imagem da ilha de Patmos, para a gente dar uma mergulhadinha antes de voltarmos para Éfeso, depois de alguns dias aí. Bom, amigos, agora sim, olho aqui para vocês e volto na sequência, aquele momentinho da surpresinha para a gatinha. Vai ser uma série aqui, ela vai ficar surpresa, hein? Vamos lá? Todo mundo já bebeu água, se acomodou? Saiu Está aqui. rápido. Um CD produzido pela gatinha. Tive o privilégio de participar também. Um CD intitulado Janela do Futuro. Esta foto que vocês estão vendo ali é do nosso menino maior, Denison. Mais velho, não maior. Mais maior, não, mais velho, obrigado. E vocês estão vendo ali uma foto exatamente na ilha de Patmos com o mar Egeu. Quero até mostrar, aliás, comentando aqui, né, gente?
vou mostrar também o DVD que saiu desse trabalho. Na época tinha DVD, hein? Olha só. Janela Futuro, do Futuro. Turminha Cá Entre 99. Nós é um grupo musical infantil que nós dirigimos juntos. E que ano foi isso, Gata? 99. A viagem 98. 98. E o o lançamento em 99. 99. Amigos, estou mostrando aqui para vocês algo de 25 anos atrás, lá na ilha de Patmos. Então, para dar sequência a essas surpresinhas, eu tenho aqui o álbum de partituras. Poxa, esse você conseguiu. Foi lançado em português e espanhol, inclusive com a primeira música, que tem o título, foi composta especialmente para esse musical, Janela do Futuro. Quem chegou um pouco antes na live hoje, eu estava tocando o videoclipe antigo, 25 anos, dá um desconto aí, gente. Exatamente desta música aqui. E eu tenho uma coisa que levei 1 hora, acho que até mais, deixei escondido aqui na mesa. Olha o que eu tenho aqui. Deixa escondido mesmo. Debaixo das coisas. O tal do álbum de partituras, olha só, para os músicos aí da casa. Já vou deixar esse aqui com o pedido. Aliás, um álbum de partituras, uma hora que vocês passarem aqui em casa, me peçam para mostrar, com toda uma produção também, um histórico e algumas coisas, e fotos da ilha de Patmos. Olha, eu vou deixar aqui do ladinho, no piano, com um pedido público que eu quero ouvir, Gatinha tocando essa produção aqui, 25 anos atrás. Bom, quem sabe até eu gravo 1 hora, uma palhinha para mandar para vocês. Amigos, 25 anos atrás nós tivemos um privilégio muito grande. Não só de visitar a ilha de Patmos e esse contexto que aconteceu com o João, que vocês já vão entender já, mas nós tivemos o privilégio de dirigir uma produção musical e de videoclipes e de história. Eu tive o privilégio de escrever um roteiro, que foi esse vídeo, Janela do Futuro, e também de dirigir essas filmagens. E a Gatinha foi a diretora musical que preparou crianças. Levamos quantas crianças? 12. 12 crianças? 12 mais acompanhantes. Mais acompanhantes e produção e tal. Eram 12 crianças brasileiras e que a gente fez essa produção lá. E aí, eu ainda estou comentando isso, vocês já vão logo entender. Aproveito ainda para a sessão de surpresinha aqui para a Gatinha, depois de tanto tempo, fazia tempo que a gente não revia esse assunto, esse tema aqui. Algumas fotos originais. Aqui sim está o Hospital, Gata, esse é o de hospital. Éfeso, meio parecido com aquela foto anterior. Essa é uma foto, as duas meninas que estão ali estavam fazendo parte de uma cena nas ruínas de Éfeso. Eu apresento aqui uma outra algumas das crianças também numa outra cena ali em Éfeso. Roupa de época, né? Essas roupas é uma roupa de época estilizada para ficar mais para cima, então por isso mais colorida, assim. E olha só, uma produção agora na ilha de Patmos, essa foto, uma foto de 25 anos atrás. Não tente identificar a gente aí, porque a gatinha vocês vão conseguir identificar com facilidade, mas eu mudei bastante. Então, 25 anos, né, gente? Então tem uma mudança aí. Aqui não sou eu, tá? Deixando claro. Uma das partes das cenas que a gente gravou ali na ilha de Patmos. Olha, que privilégio, que momento especial. E aqui, naquele porto que agora há pouco eu coloquei para vocês, a foto não ficou tão boa, porque é uma foto de uma foto, mas está ali na chegada na ilha de Patmos, onde a gente teve umas cenas também com esse barco, então achei essas fotos ali. E aproveito até para finalizar essa sessãozinha, aqui está a capa do DVD, que foi do lançamento, Janela do Futuro ao vivo. Então, gerou até 2 DVDs. E aí uma foto, que também, foto de foto, mas um momento do lançamento histórico ali. Aqui sim foi 1999, num teatro da Universidade Adventista, em São Paulo,
e aí a gente teve... Aliás, vocês viram ali um pergaminho gigante, e eu trouxe mais uma peça do nosso History's Life Gallery. Olha só o que eu encontrei depois de 2 horas, desmanchei um quarto aqui. Pergaminho original utilizado há 25 anos, original de 25 anos atrás, viu, gente? Não é original de João, não. Esse aqui foi escrito por mim. Está escrito em grego. Mas está em grego. Não que eu... Até de ponta cabeça. Está tão em grego que está de ponta cabeça. Não que eu lesse e escrevesse tanto assim em grego, mas foi Você copiou da Bíblia. Fui um copista, né? Então, os copistas dos tempos bíblicos apenas copiavam. Aliás, esse aqui é um dos pergaminhos utilizados. O pessoal de marcenaria trabalhou no modelo, para vocês verem aqui. E esse aqui é um pergaminho mesmo, de pele de carneiro. Encomendei o pergaminho e depois, com uma caneta especial, copiando da minha Bíblia em grego, claro, que tinha levado, fizemos uns trechos do pergaminho, e aquele da foto que vocês puderam ver. Está aqui na Gallery, precisam visitar, precisa ser esse ano, porque a partir do próximo ano a gente vai cobrar ingresso. Já pensou? Só faltava isso, né? Amigas, uma coisa, falando de João, falando de pergaminho da ilha de Patmos, aquele pergaminho gigante lá no fundo, ele está bem no fundo, então ele é mais alto até do que parece, e com a palavra ali Apocalipse, vocês podem ver do grego ali, né? E aqui eu queria entrar numa coisa, esse projeto foi em português e espanhol também, uma versão em espanhol, e a capa do CD aberta, ele dá essa foto da ilha de Patmos de 25 anos atrás. João estava ali e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu vou à Bíblia para vocês. Nesse momento, queria dizer o seguinte. Que legal aqui. Chegamos no momento da nossa live que eu estou com a minha Bíblia aberta. Olha, dá para perceber aqui, lá no finalzinho. Por quê? Estou no livro do Apocalipse, escrito por João, lá em Patmos, no primeiro capítulo. Amigos, o que aconteceu? João estava em Patmos e ele... Lembram-se que Daniel recebeu uma visão também? Lá na Babilônia, no sul da Mesopotâmia, né, onde hoje é o Iraque. E João estava, portanto, em Patmos, onde hoje é Grécia, próximo da Turquia, e também recebeu uma visão de Deus. E aí veio uma outra profecia incrível. Eu quero ler para vocês. Acompanhe comigo aqui este momento. Então, a gente está um pouquinho ainda para visualizar a visão de João. Aliás, já podem imaginar que pela ilustração, pelo desenho ali, é uma referência à volta de Jesus. Então, já imaginem que o tema está ligado à volta de Jesus. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2. De cara, sai dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. Opa, já disse de onde veio essa visão. Uma revelação. Você sabe que a palavra revelação em grego é justamente a palavra apocalipse. Portanto, Apocalipse significa revelação. É a primeira palavra mencionada neste livro, o último livro da Bíblia. Revelação, mas de quem? Simplesmente do próprio Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos, como João e nós, os acontecimentos que ocorrerão em breve. Só maneira de João estar escrevendo. Amigos, de cara aqui, quero dizer que estou escrevendo uma revelação que Jesus deu, Deus deu a Jesus para mostrar a nós o que aconteceria em breve. Em breve, assim, nos tempos de João até os dias de hoje, tá bem? E aí continua, olha só a descrição de João. Não sei se alguém já tinha lido um trecho do livro do Apocalipse, se não, você está lendo hoje pela primeira vez. Ele, quem? Deus, Jesus, enviou um anjo para apresentar o quê? A revelação a seu servo João, ali que estava preso na ilha de Patmos, e relatou fielmente
tudo que viu. Então, ele viu na. Olha, não é só que ele ouviu, mas ele viu também. É uma visão, teve uma visão completa. E aí, fecha, estou lendo o texto como está na Bíblia. Este, portanto, a partir de agora, é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Amigos, dá uma pausa aqui para tomar um fôlego, porque vem umas coisas interessantíssimas que eu só estou introduzindo hoje, porque os detalhes virão na próxima semana. Vou dar uma quebradinha, já vou avisando para ninguém ficar bravo, tá bem? Olha que introdução maravilhosa desse livro do Apocalipse, que às vezes deixa algumas pessoas intrigadas. Puxa, queria entender melhor. Nós vamos entender algumas partes melhor na próxima semana. Aí, olha, vou dar um pulinho aqui, verso 4. João, de cara, começou a dizer o seguinte: eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Lembra-se do nosso mapinha que mencionava a Ásia ali? Então, João recebeu uma mensagem que ele deveria escrever às 7 igrejas. Olha, eu vou ler mais um outro trecho, tudo do primeiro capítulo aqui. Olha que coisa interessante sobre essas 7 igrejas. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, poxa, luta e tanta coisa aí no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Poxa, a vida tem as suas lutas, seus desafios. Está dizendo João, estava exilado na ilha de Patmos. Então ele mesmo já declara, a gente não precisa sair tentando identificar. Olha, eu, João, companheiro de vocês nas lutas, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Lembram-se do que eu falei agora há pouco? Um pregador de Deus, um homem fiel, que, aliás, foi discípulo de Jesus, perseguido por pregar. E por isso estava na ilha de Patmos. Ele mesmo declara isso e você encontra isso na Bíblia, né? Estamos no verso 9. Vou seguir a leitura para você aqui. Uma coisa muito curiosa, aí verso 10. Era o dia do Senhor aqui, ele se refere claramente ao sábado. Aliás, no livro ali do Apocalipse tem algumas referências que deixam bem claro, e todo o Novo Testamento. Aliás, curiosamente, essa visão veio no dia de sábado. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Bom, aqui é uma expressão que em grego deixa muito claro que é pelo Espírito de Deus, ele foi tomado em visão, ou seja, ele recebeu uma visão. De repente, aí ele continua, ouvi atrás de mim uma forte voz. Então, ele não estava dormindo, é uma visão que veio e ele estava acordado, como um toque de trombeta. E essa voz dizia o seguinte: olha que incrível começa a história de hoje para a semana que vem. Escreva num livro tudo o que você vê e o enviou às 7 igrejas, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amigos, olha o que diz o texto da Bíblia. E aqui estão, lembra que eu mostrei agora há pouco esse mapa? Exatamente as 7 igrejas. Olha só, ele estava em Patmos e ele escreveu, iluminado, inspirado por Deus, para estas 7 igrejas. Há uma coisa curiosíssima. Eu adoraria fazer uma viagem com vocês em Patmos e por essas 7 igrejas. Semana que vem vocês vão entender o porquê. Amigos, que coisa incrível. Por quê? Há uma curiosidade. Já antecipo. Estas 7 igrejas, ou estas 7 cidades, nós temos os sítios arqueológicos dela na Turquia hoje. Patmos está na Grécia, precisamos dar um pulinho na Grécia, que não é nada mal também, né? E depois um pulinho na Turquia, também não é nada mal. E aí visitar as 7 igrejas. É conhecida, você já talvez em algum momento vai ouvir a expressão assim, as 7 igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque são 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, pelo próprio João. Há uma coisa curiosa, e nessa introdução hoje aqui, mostro para vocês, que cada nome desse aqui que vocês viram está mencionado textualmente.
Deus mandou essa visão mencionando o nome das sete igrejas. Esses pontos são, na verdade, 7 cidades. E João deve ter pensado assim, quando recebeu a visão, nossa, interessante, conheço todas elas, assim. O que é para eu escrever? Vocês vão ver semana que vem. Eu vou fazer um símbolo aqui, eu vou colocar aqui à direita, um símbolo de uma igrejinha, porque em cada cidade desta existia uma comunidade, uma igreja, vamos chamar assim, uma igreja cristã, que muito provavelmente ou foi fundada pelo apóstolo Paulo ou pelo próprio João, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Então, cada cidade dessa, ela, na verdade, representava também uma igreja. Então, eu vou colocar aqui, olha, um pontinho em cada uma delas e vamos substituir a cidade por uma igreja. Por quê? Essa carta foi destinada à comunidade cristã, ao eles se chamavam de irmãos, né? Até hoje tem um pouco essa expressão de uma igreja, as pessoas são irmãos. Eles são irmãos e é uma expressão que vem da Bíblia mesmo, e eles estavam ali, e isto foi enviado para eles. Vamos agora fazer uma coisa curiosa, tudo como uma introdução, gente. Ali da Turquia, 7 igrejas, então João recebeu uma mensagem para cada uma delas, e um mensageiro, isso a gente reproduziu no nosso filme ali, né? No roteiro em que escrevi, coloquei esse mensageiro na história, não podia faltar. Não sabemos o nome, mas algum mensageiro pegou, vou até ilustrar aqui para vocês, olhando aqui para mim, pegou os escritos de João. Você imagine, eu não sei quantos rolos eram os originais, mas tinha uma carta para cada igreja, talvez 7, mas eram pequenininhas, mas tem todo o livro do Apocalipse. O fato é que o mensageiro que visitava a ilha de Patmos, por algum motivo, foi autorizado para isso, certamente, Deus providenciou tudo, e aquele mensageiro pegou aqueles escritos, que é o que está no livro do Apocalipse hoje, marejeu de volta e começou a fazer este percurso que a gente lê lá na Bíblia. Está aqui. De Patmos ele foi para Éfeso, reuniu o pessoal lá em Éfeso. Gente, temos uma carta aqui para vocês. Uma carta de quem? De João. Mas João está preso na ilha de Patmos. Pois é, ele teve uma visão e Deus mandou uma mensagem para vocês de Éfeso. Imagine um momento, gente, vamos reunir todo mundo, chama todo mundo, reúne todo mundo na live e vamos ver o que João escreveu. Depois o mensageiro foi para Esmirna, assim para a cidade de Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para a última, 7ª e última cidade, Laodiceia. Bom, vocês imaginem, eu fico assim, Ayrton, eu fico imaginando as cenas. A gente tentou até, de certa forma, reproduzir naquele vídeo infantil, reunindo todo o grupo. Imagina, se Salvador tivesse no meio lá. Então, reúne os cristãos de Salvador. Amigos, o que João tem para nos dizer? Opa, calma aí, só lembrando, o mensageiro deve ter corrigido. Lembrando, não é João. É uma revelação que foi de Deus dada a João e para nós aqui, para vocês de Éfeso. E ele foi passando em cada cidade, impressionante. Isso veremos na próxima semana. Mas há uma coisa que eu queria já nessa introdução passar para vocês, que na profecia bíblica do Apocalipse, ela tem 2 aplicações. E vocês vão ver de novo na história confirmando. Uma era o seguinte, a mensagem era para aquela igreja local, que existia, fisicamente falando, com membros, com pessoas, com a comunidade que faziam louvor, que cantavam, que oravam juntos, que se ajudavam, que apoiavam uns aos outros na sua comunidade. Mas essa mensagem tinha uma aplicação não só para aquela igreja, para algum período na história cristã da humanidade. Eu explico para vocês através de um gráfico do nosso mapa, na nossa clássica linha do tempo. Estas 7 igrejas que vocês estão vendo aí com um símbolozinho, elas representavam
Olha, depois de Cristo, hein? Agora, a linha do tempo. Não era mais como Daniel, que vinha lá de trás, do ano 600 a.C. Agora, depois de Cristo. Cada igreja desta representava um período da história cristã na linha do tempo da humanidade. Aqui estão as 7. Observaram, hein? Tinha, portanto, a igreja lá na Turquia, hoje Turquia, naquela época chamava-se Ásia Menor, mas referia-se a coisas que também aconteceriam na história da humanidade e estão ali distribuídos, como você vê. Aliás, uma curiosidade, hein? Preste atenção. Vocês viram onde é que eu coloquei a 7ª igrejinha ali? Bem em cima da gente. Você vai dizer assim, está brincando, que nós estávamos nessa profecia de João. Pessoal, acreditem, vocês vão ver, estávamos. Quem? Nós da live de quarta-feira? Também. Também, não só nós, tá? Mas a época que a gente vive estava também nessa profecia das 7 igrejas. Amigos, vou ainda fechar nossa introdução. Olha só, tudo isso para a gente poder ir se situando nessa realidade de Patmos. Por isso que estivemos lá há 25 anos atrás, hein, para comemoração. Olha, observem aí que eu fiz um movimento na nossa linha do tempo, tá bem? Vou fazer de novo. Aqui ela estava como era antes, que tinha um pouquinho de antes de Cristo, depois de Cristo. Agora eu vou colocar um pouquinho assim, olha, só depois de Cristo, para que vocês possam ver alguns detalhes aqui, tá bom? A última igrejinha devia estar em cima do hoje ali, mas ela ficou deslocada, mas faz parte, você já vai entender. Aqui está a vida de Jesus, a morte de Jesus, depois ressuscitou, subiu aos céus, e de lá até os dias de hoje a gente tem esse período da história humana. Estamos no ano de 2023. E logo mais teremos a volta de Jesus, eternidade, reino de Deus, voltaremos a tocar nesse assunto. Olha, imagine algo assim, aquilo que João recebeu de mensagem lá em Patmos, e ele escreveu para cada uma das igrejas, nós vamos colocar os períodos que a história revelou. Observem que eu já coloquei alguns pontinhos aí na nossa linha do tempo, e aí funciona mais ou menos assim. A primeira igreja era a igreja de Éfeso. Ela está aqui no mapa e está aqui no período. Aí, o período de Éfeso, e nós vamos descobrir o porquê na próxima semana, ele foi de 31. Por que 31? Porque foi o ano que Jesus morreu. Até o ano 100, os primeiros anos, a primeira época da igreja cristã. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, refere-se do ano 100 ao ano 313. Vamos ver tudo isso na próxima semana. A terceira, que é de Pérgamo, vai de 313 a 538. Para cada ano desse aconteceu alguma coisa que está ligada à profecia que a gente vai identificar na história. A quarta, que é Tiatira, essa foi um período maior. Vocês observem que até eu dei uma distanciada ali nos tracinhos, né? Por quê? Foi de 538, tudo depois de Cristo, claro, até 1517. Esse período já é um período maior, período de Tiatira. Então, olha que coisa, a gente tem a cidade de Tiatira e um período de Tiatira. A quinta, que é Sardes, vai de 517 a 1798, né? 1517. A sexta, que é a Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia, o período de Filadélfia, vai de 1798 a 1844. Cada data dessa aconteceu alguma coisa que a gente vai descobrir semana que vem. E a sétima igreja, que é qual? Laodiceia, de 1844 até quando? Está sendo. Portanto, nós vivemos o período de Laodiceia, que vai até a volta de Jesus. Você me perguntaria aqui hoje, uau, tem certeza disso? A gente vai ver uns detalhes da próxima semana. E aí a gente teria uma pergunta. Imagine se a gente recebesse na nossa live o mensageiro que saiu da ilha de Patmos, entrasse na live quarta-feira e dissesse o seguinte, amigos da live de quarta,
João recebeu uma mensagem relacionada a vocês e o tempo que vocês vivem. A gente ia grudar nesse mensageiro, dizer assim, meu amigo, aumenta o som aí. O Danilo ia fazer uma coisa que ele costuma fazer de vez em quando. Ele vai até para frente, assim, para ver mais de perto. Todo mundo. O que João quer nos dizer? Na verdade, não é João. O que Deus tem de mensagem para o tempo que a gente vive. Não perca a live da próxima semana. No mesmo horário. Tá bem? Olha só. Aí, porque nós estamos nessa profecia, amigos, nós estamos, que coisa muito legal, o que dá uma confiança de que Jesus realmente está prestes a voltar. Olha esse mapa, depois eu vou mandar para vocês. O mapa junto com a nossa linha do tempo aqui. Está aqui uma profecia sendo apresentada. Eu queria, olha, destacando aqui para vocês, está bem? Olha aí, a Laodiceia está pegando o nosso período, até os dias de hoje, e algum tempo mais pela frente, que não sabemos quanto. Agora, eu queria fazer uma outra coisa aqui com vocês. Observem à esquerda no mapa, para que fique super claro isso para vocês. João escreveu, recebeu a visão, escreveu lá em Patmos, um mensageiro teve que levar, porque ele não podia sair, né? Estava preso. Depois ele foi libertado, e aí sim ele visitou as igrejas e tudo mais. Mas esse mensageiro, então, mandou a mensagem ali, mas esta mensagem era para a igreja de Éfeso, e os irmãos lá se reuniram para ouvir, mas era também, tá aí o destaque, mas era também para o período do primeiro século, obrigado, Gata, o primeiro século do cristianismo, que era os cristãos da época de Éfeso. Então, observe aí que é uma profecia de dupla aplicação, uma aplicação local e uma aplicação temporal, para um tempo do futuro. O mesmo aconteceu, você imagina que eu poderia fazer essa setinha aqui, em Esmirna, Pérgamo, todas as igrejas, inclusive a de Laodiceia. Então, a mensagem de Laodiceia, vejam aqui, foi escrita para os nossos cristãos, irmãos, amigos ali de Laodiceia, mas foi escrita também para os nossos dias de hoje. Bom, amigos, quero lembrar a vocês, e ao finalizar essa introdução, que no próprio capítulo 1, uma das coisas que aí não foi só, olha o texto, este texto não foi só para a igreja A, B ou C, para um período, para o primeiro, segundo ou sétimo. Esse foi para todos. O próprio João, em visão, disse claramente que eis que ele, Jesus, vem com as nuvens. Ele teve essa visão. E todo olho verá. Nós vamos ver um pouquinho mais de características a este respeito, quando a gente olha essa linha do tempo agora, ampliando desde a criação. Olha só, a profecia, isso aqui me impressiona bem, eu vou unir as duas aqui para vocês agora. Lá no Antigo Testamento, a profecia de Daniel mostrou tudo o que ia acontecer até a volta de Jesus. E agora a gente começa a estudar a profecia do Apocalipse, que também mostra, através dessas igrejas, o que vai acontecer até a volta de Jesus. Amigos, há uma coisa que eu queria deixar com vocês, e eu quero fazer até da seguinte forma. Quero convidar a gatinha para vir aqui, antes da oração, nesse finalzinho. Gatinha, vou puxar aqui. Sabendo. Aqui é o seguinte, quando a gente vê essas profecias, nós tivemos uma conversa esses dias e ela usou uma expressão, por isso que eu convidei para que ela estivesse aqui nesse final, neste momento aqui, que é o seguinte, por que conhecer essas profecias? Sabe que muita gente lê a palavra de sabedoria da Bíblia e encontra coisas maravilhosas como Deus é amor, e é isso mesmo, Deus criou todas as coisas, nós devemos nos relacionar por amor. E há mensagens e textos maravilhosos. E eu posso ficar nesses aqui, mas eu posso também, e a palavra de sabedoria da Bíblia permite, fazer um mergulho em águas mais profundas.
E isso são profecias com detalhes e que vai completando. Só que é uma coisa curiosa, e a gente conversou, e eu pergunto, Gatinho, vou fazer duas perguntas. Por que saber, conhecer profecias? Hoje em dia, tantos cristãos nem querem ler sobre as profecias. Segunda pergunta: conhecer e saber das profecias me garantem a salvação eterna? A gente conversou sobre Estou isso essa lembrando da semana. nossa conversa. Então, conhecer as profecias não salva ninguém. O que salva é a graça de Deus através de Jesus Cristo. É aceitar o sacrifício dele. Aceitar esse Isso convite. é o que salva. Mas, se essas profecias estão na Bíblia, é porque é para a gente aprender. Elas querem transmitir alguma coisa. Eu, assim, na minha compreensão, assim, se elas estão na Bíblia, é para a gente aprender, estudar, na verdade, aprender. E eu acho que é para a gente conseguir fazer uma leitura do tempo que a gente está vivendo. E a gente está vivendo consciente dos fatos e do que está para vir. Eu entendo que é para isso. Olha, é isso aí. A gente estava conversando, eu queria que ela partilhasse com vocês. Conhecer as profecias, elas nos dão um senso de urgência, Sim. que nós estamos próximos à volta de Jesus. Um senso de prioridade, que as questões espirituais precisam sim fazer parte da nossa vida. Um senso de esperança, sim, porque as coisas estão ruins, mas em breve Jesus estará voltando. Sim. Aquilo que a gente costumava conversar assim, puxa, se as profecias estão aí, elas têm um motivo. Tem motivo. Deus não ia mandar isso à toa, Puxa, né? por que não foi tão declarado e veio na forma de símbolos? Olha só, a gente pega a estátua de Nabucodonosor, os animais lá que Daniel viu, aí a gente chega em João, ele viu igrejas e outros símbolos também. Deus parece que queria o seguinte: olha, vai entender isso aquele que sinceramente buscar de todo o coração. Sim, buscar intensamente. Tem um texto sobre isso. Primeiro, lá em Daniel, o próprio Deus falou para Daniel: fecha, sela esse livro, porque essas palavras são para o tempo do fim. A gente já viu esse texto aqui. E no Apocalipse fala que essas profecias elas devem ser estudadas com oração, que Deus ilumina a nossa mente para a gente entender o que ele quer dizer. E é por isso, gente, que a gente encerra aqui, antes de orarmos, com este texto aqui, Gatinha. Olhando, olha, todas as profecias e tal. Que legal a gente ter esse conhecimento, mas o mais importante realmente é a gente crer em Deus, que Ele está mandando isso para o nosso bem. E aí eu deixo esse texto da própria, olha, Apocalipse, capítulo 1, o terceiro verso, era logo em seguida daqueles que eu li para vocês hoje aqui. Bem-aventurados, felizes, em outras palavras, aqueles que ouvem e leem as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo, pois o tempo está próximo. Amigos, que bom que a gente está dedicando um tempinho para ouvir, ler, ouvir e guardar no coração as profecias que Deus mandou para nós aqui de Laodiceia, Que Deus nos abençoe a guardarmos isso no coração. Amém. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Neste momento a gente está reunidos aqui, estamos reunidos aqui, um grupo da nossa live de quarta-feira, pessoas de tantos lugares, para te agradecer, porque um dia lá
600 anos antes de Cristo, o Senhor deu uma mensagem para o profeta Daniel, e depois, 90 anos depois de Cristo, quase 700 anos de diferença, o Senhor manda uma mensagem para João lá na ilha de Patmos. E estas mensagens tinham como objetivo nos manter na esperança da volta de Jesus. Amém. Obrigado por podermos estudar um pouquinho aqui nesta live e que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui, membros do período de Laodiceia, para que a gente possa estar preparados e em breve vendo Jesus voltar. Amém. Pedimos estas bênçãos e uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, que intensidade, com algumas surpresinhas aí, né? Essa foi. Aliás, eu estou Deixei aqui, tudo escondidinho aqui. deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, estou com CD aqui, que coisa. Depois eu vou mostrar por conta de alguns motivos, numa outra live, né? CD em português, CD em espanhol, e tem isso aqui que é um instrumental da produção, está tudo aqui. Preciso comprar um aparelho de... A gente não tem mais o aparelho de CD. Não podemos ouvir. Acabei achando algumas fotos e por isso que eu fiz foto de foto, não ficou tão boa, mas fica aí para vocês, né? E é claro, eu depois vou pedir para a gatinha, isso vai ser um privilégio meu, queria ouvir a gatinha tocando ao piano, essa produção de 25 anos atrás. Aliás, gatinha, parabéns, seu trabalho foi brilhante. Tivemos a Orquestra Sinfônica do Chile nessa produção. Foram quantos músicos? 78. 78 músicos, inclusive instrumentos Da época das de Cristo, épocas bíblicas. Depois eu mostro para vocês aqui um clipe com esses instrumentos. Foi fantástico. Que Nós gravamos em Santiago. Gravado em Santiago, e com uma exímia participação e direção musical da gatinha, com as crianças. Menos. E um trabalho que foi um prazer, e ainda filmar lá em Patmos. Isso Éfeso, foi fantástico. Nossa, é emocionante demais. E ainda o Denison, quem está aqui te ver, o Gustavo conheceu o Denison, e mais alguém aí, que é o nosso mais velho, ele fez o papel de João. Que é o menino da foto aqui, né? Que coisa. A gente vai mostrando mais algumas coisinhas para partilhar com vocês.